Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal. Chegamos ao número de 200 inscritos e eu quero continuar pedindo que compartilhe os nossos vídeos, que deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Faça isso e Deus vai estar te abençoando de uma forma toda especial. Vamos então para a nossa lição, mais uma lição da nossa revista, o desafio da evangelização. É muito importante estudar essas lições. É com muita alegria que nós estamos aqui para a ministração da nossa pré-aula, da lição de número 6. Vem com o título A Evangelização dos Grupos Desafiadores. É a lição do dia 7 de agosto de 2016. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, verso 37. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Então, meus queridos, a nossa verdade prática, o nosso texto áureo já vem nos exortando a pregar o evangelho a todas essas pessoas excluídas da nossa sociedade. Pessoas que muitas vezes são desprezadas devido à sua opção de vida, à sua maneira de viver, à sua maneira que escolheu viver. Então, nós vamos estudar esses grupos desafiadores, que para a igreja é um desafio. A nossa leitura bíblica se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Sabemos, meus amados, que o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo. O nosso Salvador, ele veio para todos. Jesus pregou para as mulheres em uma cultura em que elas não eram valorizadas. O valor da mulher era mínimo, mas, no entanto, Jesus pregou a elas, mesmo naquela cultura em que elas não eram valorizadas. Ele evangelizou senhoras de bem, mas também evangelizou algumas, como a samaritana, que a reputação não era boa. Ele acolheu os cegos, os aleijados, os publicanos, os pobres. Então, a atitude de Jesus foi uma atitude de amor durante toda a sua vida, todo o seu ministério. E foi duramente criticada pelos líderes religiosos da sua época. E assim, a igreja hoje precisa tomar uma posição seguindo esse exemplo de Jesus. Jesus foi chamado de amigo de publicanos, de pecadores, né? E até tem um texto bíblico que nos diz que veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Era assim que Jesus era chamado, porque isso era uma forma desprezível de tratar Jesus. Esse texto está em Mateus capítulo 11, o versículo 19. Jesus não aprovou o pecado e não aprova o pecado, mas ele sempre se mostrou acessível ao pecador e às suas necessidades. O nosso Salvador, ele não exclui ninguém. O convite de Jesus é generoso e está aberto a todas as pessoas que se sentem rejeitadas, todas as pessoas cansadas e oprimidas, como está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meus queridos, vamos seguir o exemplo de Jesus e buscar essas pessoas, evangelizar essas pessoas desses grupos que para nós é um desafio. Por isso a nossa lição hoje é a evangelização dos grupos desafiadores. Meus amados, e a igreja do século XXI, ela tem um grande trabalho pela frente, mas muito grande mesmo. Evangelizar os grupos desafiadores, dentre os quais nós podemos destacar esses grupos desafiadores, nós temos aí as prostitutas, os homossexuais, os criminosos, os viciados. Então essas pessoas não podem ser ignoradas em nossas ações evangelísticas. Diante desse desafio que exige uma ação concentrada de toda a igreja, nós precisamos sair e ganhar para Cristo todos aqueles, como diz a palavra do Senhor, sair
pelas ruas e valados, pelos becos. Nós precisamos ir até as sarjetas, ir aos becos, aos prostíbulos, aos presídios, às cracolândias. Nós precisamos procurar onde encontram essas pessoas aprisionadas por Satanás, acorrentadas, e resgatá-los para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nunca deixou um marginalizado sem consolo e alívio. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Vinde a mim. Então o convite de Jesus é para todos. Nosso primeiro tópico dessa lição nos diz assim: Jesus anuncia o evangelho da inclusão. Então, meus queridos, a história da mulher pecadora, que além de ungir os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os seus próprios cabelos, mostra uma ação inclusiva do evangelho de Jesus. Então, o evangelho de Jesus é aquele que inclui e não exclui ninguém. Qualquer pessoa, de qualquer situação, qualquer posição, em qualquer estado físico, psicológico, social, espiritual, ele tem acesso a esse evangelho do Senhor Jesus. O nosso primeiro ponto aqui desse tópico traz o título assim: a reação do fariseu, o incluído. Então, nós sabemos que o fariseu já estava incluído, segundo ele, no reino de Deus. Então, vendo a pecadora adorando o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o fariseu pôs-se a murmurar contra o caráter e a missão de Jesus. Ele julgava que ele era bom, justo, que ele já estava repleto de boas obras, e aos seus olhos, né, segundo o seu parecer, o seu conceito, ele já fazia parte do reino de Deus. Então ele se achou no direito, né, achou no direito de excluir aquela mulher, condenando ela ao fogo do inferno. E assim é que agiam todos os adeptos, todos os seguidores do farisaísmo, que as pessoas daquela posição ou daquela classe não serviriam para integrar o reino de Deus. Então, meus amados, uma pergunta para nos inquietar: será que não estamos agindo de igual maneira frente aos que necessitam ouvir o evangelho amoroso e inclusivo de Cristo? Nós não devemos excluir os que Deus quer incluir. Deus tem pessoas para colocar nesse reino. E nós, como igreja, precisamos evangelizar esses grupos desafiadores. Precisamos trazer para o evangelho do Senhor, trazer para o aprisco do Senhor essas ovelhas desgarradas. O nosso segundo ponto nos diz o seguinte: a reação da mulher excluída. Então, meus amados, aquela mulher pecadora, ela não tinha outra coisa a fazer senão chorar e adorar Jesus com o seu unguento e lágrimas, enxugando-lhe os pés com os cabelos. Ela não podia alegar em sua defesa nada, porque ela não podia se expressar a respeito da sua maneira de viver. Todos sabiam o que ela fazia, então não podemos desprezar, pois os que chegam ao nosso redor, chorando, envergonhados dos seus pecados, nós temos que acolher. Aquele fariseu, por ser um homem conhecedor da lei, um homem que julgava já participante do reino de Deus, ao invés de receber aquela mulher, de aceitar aquele arrependimento, de aceitar aquela atitude amorosa dela para com Jesus, ele desprezou, ele a condenou, né? Mas nós precisamos fazer como Jesus e aceitar essas pessoas quando aproximarem de nós. Não vamos desprezar, vamos acolher. É muito fácil amar uma pessoa quando ela está bem arrumadinha, perfumada, toda penteada, né, bonitinha. É bem fácil abraçar o irmão, dizer eu te amo, mas aquele bêbado, às vezes fétido, que está ali sem tomar banho vários dias, caído na calçada, é difícil dar um abraço, é difícil aceitar, é difícil dizer eu te amo, mas essa deve ser a nossa atitude, a nossa posição, se quisermos seguir o exemplo de Jesus. A reação de Jesus
ao amor inclusivo. Diante da insensibilidade do fariseu, o Senhor mostra a fé operosa daquela pecadora. Em seguida, diante de todos, Jesus inclui a mulher no reino de Deus. E ele diz: os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas, capítulo 7, versos 48 e 50. Meus queridos, que palavra maravilhosa, porque aquela mulher precisava de ouvir eram essas palavras de Jesus. Os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa maravilhosa, o que aquela mulher precisava. Quantas pessoas precisam disso nos nossos dias e nós estamos desprezando, nós estamos deixando essas pessoas de lado, não estamos dando atenção a essas pessoas. Embora, meus queridos, Jesus seja amigo dos desterrados, dos pecadores, o seu ministério às pessoas menosprezadas não excluía também o interesse dos membros respeitáveis da sociedade. Muitas vezes nós pensamos, não, se formos cuidar dessas pessoas, nós vamos descuidar das pessoas da classe social mais alta. E tem muitas igrejas que estão focadas nas pessoas da classe social mais alta, média alta, classe alta, por causa da sua rentabilidade financeira. Nós precisamos, meus queridos, esquecer a questão financeira e focar nas almas perdidas. Então Jesus também não desprezava as pessoas de posição social. Ele pregava o Evangelho, levava o Evangelho a essas pessoas com a mesma convicção, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com a mesma prestatividade. Então esse relato do jantar de Jesus na casa de Simão, o fariseu, nos dá essa ilustração do seu ensino a respeito do pecado e da salvação. Uma mulher entra na casa de Simão sem ser convidada, né? Lucas chama ela de Bamartolos, que a melhor forma entendida dessa palavra é prostituta, né? Ela sabe que Jesus estaria lá. E a refeição que Jesus estaria participando não era particular. Era comum, naqueles dias, outras pessoas terem acesso, né, a um jantar, a uma ceia, em honra a um mestre distinto daquela época. Então, aquela mulher, mesmo não sendo convidada, ela teve a ousadia, né? A ousadia. Muitas vezes essas pessoas necessitadas estão tendo a ousadia de aproximar de nós, de ir até o nosso templo, às vezes bater na nossa porta, e nós precisamos dar atenção. Essa mulher, ela sabia que tinha pouca ou nenhuma, né, preocupação com a opinião pública. Por exemplo, ela soltou os seus cabelos e ela nem se preocupou com o que as pessoas iam dizer, porque uma mulher decente não soltaria, né, os cabelos em público. Então, parece mesmo certo que ela já conhecia Jesus, já sabia, né, do que Jesus fazia, já tinha tido uma experiência com Jesus. Então, ela aproximou de Jesus para receber realmente o seu perdão. Quem sabe ele esteve numa reunião onde Jesus estava pregando e convenceu-se das palavras de Jesus e disse: eu vou aproximar desse homem porque vou receber o que eu preciso. Então, ela, naquele estado ali, naquela condição em que outras pessoas tinham acesso, ela pôde entrar e falar pessoalmente com Jesus. Aquela mulher se arrependeu, mudou de vida, e como uma mulher pecadora, ela conhecia o real significado da tristeza do pecado. Ela sentia aquela necessidade de estar perto de alguém que poderia fazer alguma coisa. O nosso segundo tópico vem com o título: o Evangelho às prostitutas. Na evangelização das prostitutas, há duas perguntas a responder: por que e como evangelizá-las? Primeiro ponto: por que evangelizar as prostitutas? A resposta a essa pergunta é mais do que óbvia. Devemos evangelizá-las porque Jesus morreu por elas também. Logo, como já deixamos claro nesse tópico anterior, sejamos aptos
a falar de Jesus a elas. Elas estão também ali para receber a palavra de Deus. Elas estão inclusas no projeto, no plano de Deus. Várias são as mulheres libertas de pecados sexuais que tornaram-se heroínas da fé. Por exemplo, Raabe, e essa mulher pecadora da casa de Simão tem esse destaque, meus queridos e amados, como pessoas que foram libertas de pecados sexuais e passaram a ter uma nova vida, passaram a viver uma novidade de vida. Segundo, como evangelizar as prostitutas? Embora nada impeça que um homem crente evangelize uma prostituta, é recomendável, sempre que possível, que esse trabalho seja acompanhado por uma equipe feminina. Seja como for, que essas mulheres ouçam o Evangelho de Cristo. Todavia, nós precisamos ser cautelosos, daquelas que, embora aprendam sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade, em consequência de seu amor à vida pecaminosa. Tem pessoas que deixaram impregnar na sua mente, no seu coração, uma paixão pelas coisas erradas, o desejo de estar sempre fazendo aquilo e não querem uma mudança de vida. Então nós precisamos saber e reconhecer que isso de fato existe. Nos tempos bíblicos também, meus queridos, o meretrício era praticado com finalidade mercenárias e religiosas. Esse fato deve ser observado no uso de várias palavras hebraicas que se referem a uma meretriz. Por exemplo, a palavra hebraica zona normalmente se refere a uma mulher que se ocupa dessa prática com finalidades monetárias. A prostituta religiosa era normalmente chamada de guidesha, a palavra que designava uma mulher pertencente a uma classe especial de indivíduos religiosamente consagrados. Então, tanto na época do Antigo Testamento como no Novo Testamento, era muito comum que os sistemas religiosos pagãos empregassem regularmente prostitutas em seus rituais religiosos, nos santuários dos seus ídolos. Então, as religiões não faziam exceção a esse costume. Era um sistema que endeusava os órgãos sexuais, as forças reprodutoras, na suposição de que a reprodução e a fertilidade da natureza eram controladas pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Então era assim que eles tratavam. Então nesses santuários, os adoradores dessas seitas participavam de relações sexuais com prostitutas religiosas, tanto do sexo masculino e feminino, no santuário, acreditando que eles iriam induzir os deuses e deusas a fazer o mesmo, trazendo dessa forma fertilidade e produtividade aos campos e aos rebanhos. Então, meus amados, a Bíblia defende consistentemente a pureza moral e mantém uma posição firme contra a prostituição de qualquer tipo. Então, são várias proibições que podemos encontrar na lei mosaica e também por toda a Bíblia, nos recomendando essa questão moral, esse princípio ético que deve ser observado por todos os servos de Deus que prezam por andar segundo a palavra do Senhor. O terceiro tópico, o Evangelho aos homossexuais. Ao contrário do que alguns supõem, Cristo também liberta e salva os homossexuais. Esse grupo precisa ser incluído em nossas ações evangelísticas. Nós precisamos atentar para esse grupo, que por muitos discriminados, até mesmo por alguns evangélicos, por não entender, por não ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, chegam a desprezar. Então, nós podemos analisar que também pela palavra do Senhor, entre os crentes de Corinto havia também ex-homossexuais que, ao se arrependerem de seus pecados, deixaram as velhas práticas e agora achavam-se entre os santos daquela igreja. Sua conversão não era uma propaganda enganosa, era real, era constatado mesmo, era fato. Bastamos dar uma olhada, nesse caso, a Bíblia para comprovar o poder da palavra do Senhor. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 10 e 11, Paulo está dizendo que
que não devia a igreja saber que os impuros, os afeminados, os devassos, os idólatras, os criminosos, os bêbados não herdariam o reino de Deus. E ele segue dizendo assim: como fosse alguns de vocês. Quer dizer, existiam alguns ali que eram ex-alcoólatras, ex-homossexuais, ex-prostitutas, ex-criminosos, que estavam na igreja de Corinto. Então, esse poder do Evangelho libertava pessoas naquela época e liberta pessoas ainda hoje nos nossos dias. Louvado seja o nome de Jesus por isso. O nosso primeiro ponto desse tópico. O nosso segundo ponto: como evangelizar os homossexuais. Os homossexuais, meus queridos, tanto homens quanto mulheres, devem ser abordados direta, mas respeitosa e amorosamente. Nós precisamos ter esse cuidado ao aproximar dessas pessoas. Devemos vê-los como as demais pessoas carentes da graça de Deus. Pessoas que precisam de uma mudança de vida. Não focando apenas na sua opção sexual, mas vamos focar na sua necessidade do perdão de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque quando nós focamos apenas a sua atitude da sua vida sexual, nós estamos mostrando ali um preconceito. Então vamos focar na questão da libertação da alma, da salvação da alma. E assim nós vamos conseguir falar com essa pessoa. Isso é pregar com amor, isso é pregar com respeito. Então, se eles crerem no Evangelho e se arrependerem dos seus pecados, certamente serão salvos. E já convertido, ele vai se tornar um ex-homossexual, porque sairá dele todo aquele espírito maligno que o leva àquelas práticas. E ele será devidamente discipulado, integrado à igreja, e bem orientado, começará uma vida nova, andar em um novo caminho, e todas as coisas do nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Precisamos muito valorizar essas pessoas, ter essa habilidade ao aproximar dessas pessoas. Então, meus caros obreiros, professores, vamos aproveitar o tema desse tópico, vamos dar ênfase que o crente não deve discriminar, não deve atacar os homossexuais, não podemos julgar nem discriminar as pessoas. O nosso alvo, o nosso objetivo deve ser anunciar aos homossexuais o grande e puro amor de Deus, manifestado no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Temos que aprender a amar o pecador e a odiar o pecado, e que nós jamais venhamos nos esquecer, como a igreja do Senhor, que Jesus morreu por toda a humanidade. O Salvador não morreu somente pelos heterossexuais. Ele não morreu apenas por uma classe. Ele morreu por todos os grupos desafiadores que desafiam a nossa pregação do Evangelho. Nós precisamos mostrar que o ato sexual com alguém do mesmo sexo é abominação ao Senhor, e esse ato é sobretudo detestável e repulsivo a Deus. Deus não aceita, como na sua palavra nós encontramos em Levítico, capítulo 18, versículo 22, que o Senhor não aceita aquele que se deita com varão, ou vice-versa. O Senhor repudia, o Senhor despreza esse ato. Então, meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado para evangelizar essas pessoas e conseguir ganhá-las para o reino do Senhor Jesus Cristo. O nosso quarto tópico dessa lição é o Evangelho aos criminosos. Meus queridos, nossas prisões se acham abarrotadas de homens e mulheres que precisam ouvir a verdade libertadora do Evangelho. Pessoas que precisam conhecer a verdade do Senhor. E nós precisamos falar de um ponto muito importante aqui, que se chama, que vem com o título, A Capelania de Paulo e Silas. Os primeiros capelães carcerários da Igreja de Cristo foram Paulo e Silas. Presos como criminosos comuns, realizaram um trabalho incomum na penitenciária de Filipos. Ali, através do seu testemunho e proclamação, ganharam o carcereiro, ganharam a sua família para Jesus, além de evangelizar outros presos. Eles estavam ali acorrentados,
amarrados, mas eles estavam pregando, adorando, louvando o nome do Senhor, dirigindo o culto ali dentro da prisão. Então, o segundo ponto nosso desse tópico nos diz o seguinte: a capelania da igreja atual. Então, meus amados, num país como o Brasil, há um vasto campo no âmbito da capelania carcerária. A igreja deve se esforçar para evangelizar os presídios e os menores que estão sofrendo medidas socioeducativas. Nós precisamos levar a palavra às pessoas que estão nas prisões. Além disso, não deve se ausentar das áreas de risco, levando o evangelho de Cristo às pessoas que traficam drogas e dependentes químicos. Nós precisamos aproximar dessas pessoas de uma maneira sábia, de uma maneira estratégica. Nós precisamos aproximar dessas pessoas. Servir ao Senhor não é apenas um dever do cristão, é também um privilégio. Deus pode usar outros meios para levar a mensagem de salvação ao pecador. Mas Ele escolheu a igreja. Ele escolheu você e eu. Ele escolheu nós para fazermos esse trabalho. Então, o método de Deus é usar os homens para falar com homens. O trabalho de ganhar almas para Deus é um privilégio que Ele nos concede, né? Ele nos concede para que obtenhamos o galardão no dia de Cristo. Então, há nesse sentido uma solene declaração da palavra do Senhor em Provérbios 11:30. A salvação é dádiva de Deus, mas galardão é recompensa que o crente obtém de sua atividade na obra do Senhor. Então, meus amados, precisamos trabalhar, precisamos alcançar essas pessoas, precisamos preparar capelães na nossa igreja para fazer esse trabalho de capelania, visitando hospitais, presídios, locais socioeducativos, para orientar as pessoas a respeito do reino de Deus, da salvação dos perdidos. O quinto tópico da nossa lição vem com o título: O Evangelho aos Viciados. Dizem que o número de viciados em crack no Brasil pode chegar à casa do 1 milhão. Se isso for verdade, estamos diante de uma tragédia social. Meus queridos, a igreja precisa tomar uma posição. A igreja precisa tomar uma atitude em relação a isso. Viciados libertos. Na igreja em Corinto, havia também muitos irmãos libertos do álcool, que, à semelhança de outras drogas, vinham minando a base do Império Romano. Entretanto, os que dantes eram escravos do vício, levavam agora uma vida produtiva e digna na presença do Senhor. É o que nós lemos na referência já anterior aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. O mesmo se aplica aos que hoje vivem aprisionados à cocaína, ao crack, ao haxixe e outras substâncias nocivas. Muitas das pessoas estão escravas dos vícios e nós precisamos alcançar essas pessoas. O nosso segundo ponto nos diz o seguinte: como evangelizar os viciados? Não é fácil expor o evangelho aos que vivem nas cracolândias. Muitos deles já não têm qualquer discernimento, comportam-se como mortos-vivos. Meus queridos, o estado de algumas pessoas já estão bastante avançado. Os seus cérebros não estão mais funcionando normalmente. Então, para alcançá-los, existe uma equipe evangelística especializada e assistida por profissionais competentes. As medidas de segurança não podem ser desprezadas, precisamos ir com muito cuidado, precisamos estar atentos, a como aproximar deles, como agir, como abordar. Então, há sempre uma porta aberta para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor teve a oportunidade de falar com a samaritana. O Senhor teve a oportunidade de falar naquele ato sobre a água, que era um momento de sede, ali à beira do poço, próximo à cidade de Sicar. Então, a oportunidade surge no momento. Jesus aproximou ali e falou da água que sacia a sede da alma. Então, meus queridos, existem outros grupos desafiadores que não foram mencionados aqui nessa lição, mas que exigem de nós a mesma assistência, a mesma atenção. Vamos procurar conhecer a real situação da nossa cidade.
Vamos procurar conhecer a real situação de carência da nossa cidade, da nossa comunidade. Vamos buscar conhecer realmente o que precisamos para evangelizar. O momento atual exige uma ação prioritária e urgente da Igreja do Senhor. Então, nenhum segmento social pode ficar de fora da nossa ação evangelística. Precisamos alcançar todos os grupos, sejam eles desafiadores ou não. Precisamos estar atentos a isso. Que Deus possa estar nos abençoando, nos capacitando para esse tão árduo trabalho, porém tão maravilhoso. Eu quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal. Chegamos ao número de 200 inscritos e eu quero continuar pedindo que compartilhe os nossos vídeos, que deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Faça isso e Deus vai estar te abençoando de uma forma toda especial.